Olá, bom dia, tudo bem? Sou a professora Ana Paula, vou estar aqui no segundo ano, dando uma aula para vocês de Ciências Humanas e a gente vai descobrir o que a gente vai estudar. Mas antes disso, conto com a professora Mara, que vai ser a professora moderadora, que vai estar acompanhando o chat. Bom dia, segundo ano. Então vamos lá. Hoje eu quero ver a participação de vocês mais do que na semana passada. Então vocês respondam as perguntas da professora, façam perguntas se precisarem e aí eu estou aqui para a gente conversar bastante, tá bom? A gente está aqui na TV Cultura, direto do Centro de Mídias, para uma aula bem bacana junto a vocês. Bom, como vocês já me conhecem um pouquinho, vocês sabem que esse começo eu sempre organizo um pouquinho como é que vai funcionar a aula. Então, vai ter momentos que vai ter interação do chat. Então, fica prestando atenção no momento que eu vou solicitar. Seja você que está só assistindo, socializa, conversa com quem está do seu lado, chama papai, mamãe, alguém. Por quê? Porque fica muito mais interessante poder trocar a ideia. Como o nosso espaço tem o chat embaixo para quem está no aplicativo, quem está assistindo pelo YouTube, algum canal, aproveita, porque é uma forma da professora entender se vocês estão entendendo aqui, se tem alguma dúvida, e fica bem marcado o momento que eu vou indicar a atividade. Então aproveitem para responder de acordo com a atividade, porque daí fica o sentido da aula, que por mais que o espaço seja diferente, a gente continua tendo interação professor-aluno, ok? Então vamos lá para a nossa aula. O que será que a gente vai discutir hoje, hein? O que a gente vai aprender hoje? Vamos trabalhar sobre a localização, orientação e representação espacial. O que será que vamos aprender? Essa é a perguntinha que eu faço quando eu mostro esses três palavrinhas: localização, orientação e representação espacial. Então vamos começar a tentar pensar por partes. Localização. O que será que eu penso em localização? Será que quando eu preciso localizar algo? Orientação. É orientação? Que orientação? Que momentos vocês já usaram precisando orientar alguém? E a representação espacial? O que é uma representação? Espaço? Céu? Será que tem algum sentido nesse ponto? Então vamos lá. Vamos começar a ver em que contexto essa aula nossa está. Olha lá. Ao primeiro momento, o que tem nesse slide? Vamos fazer uma leitura com a professora. Localização, orientação e representação espacial. Aqui é o quê? Para a gente ter noção um pouquinho em que contexto acontece. Lembra quando eu perguntei para vocês assim, em que vocês lembram dessas palavras? Que vivência vocês tiveram? Que momento da vida de vocês tiveram essa oportunidade de usar esse conhecimento? Então, aqui a gente representa bem. Quando eu vejo essa primeira imagem aqui, ó, né, é uma representação do nosso planeta. É um globo terrestre, certo? Quando eu vejo essa segunda imagem, é uma outra representação. São mapas, que não deixa de ser uma representação. E aqui, deixa eu apagar aqui só esse meinho, é uma terceira imagem com uma representação, através de desenho, né? Aqui é uma fotografia, aqui é uma outra fotografia com mapa e aqui é um desenho feito. Então, é através dessas condições que eu consigo orientar, eu consigo localizar. Por exemplo, não é a nossa aula em si que vai ser desse ponto. Quando eu vejo aqui, por exemplo, eu vejo um país, e aí eu consigo localizar. Ele representa pelo globo, né? E eu consigo dar orientação. Olha, o globo vira para cá, é mais leste, oeste. Só que tem um momento certo de aprender. A gente vai começar pelo começo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender qual é o conceito de localização. Eu tenho uma imagem aqui. Nós tínhamos três palavras, três questões a se compreender nessa aula. Vamos começar pela localização. Porque se a gente juntar tudo de uma vez só, a informação não vai ter o contexto de conhecimento que eu preciso que vocês aprendam. Então vamos lá. O que eu tenho nessa imagem? Eu tenho um muro. Vamos fazer primeiro a leitura da imagem, certo? Aqui, ó, tem um muro. Ops, eu tenho um muro, certo? E aí, temos dois personagens, né? Um aqui, que eu só vejo essa parte, certo? E aqui eu tenho uma outra, né? Vamos dizer que é um pato.
E aqui é um urso. Agora, a gente vai localizar, na prática, o sentido, utilizar o sentido dessa palavra, né? Agora, vamos fazer aquele momento do chat? Vamos aproveitar um pouquinho para interagir com a aula? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder, certo? Mas vai ser um tempinho mais curto, a gente não vai ficar muito tempo sobre o assunto. A gente vai interagir brevemente, mas é só para a gente continuar a aula um pouquinho mais junto. O que eu vejo atrás do muro? Quem que é o personagem? O que eu vejo atrás do muro? O que vocês... E aí, professora, começaram a aparecer? Eu estou vendo já umas respostas, ó, da Lara, da Mirella, a gente está acompanhando, por isso que eu pedi a interação. O que mais? Já colocaram. Já colocou? Será que eles estão conseguindo perceber? Sim, e escreveram, atrás do muro está o urso está escondido. E em relação à localização, quando você perguntou da primeira vez, eles falaram que é para encontrar um lugar. Muito bem, é isso mesmo, professora. Então, e aí aquela questão que a gente já viu, né? Que conceito de frente, de trás, de direita, de esquerda, são algumas referências de localização inicial. Lógico que mais para frente vocês vão aprender outras tantas que nos ajudam. Como eu falei da questão da localização ali do globo, certo? E se eu tivesse que falar qual que Vamos dificultar a pergunta, né? Vamos desafiar, professora? O que você acha? Eu acho que eu tenho que desafiar. Em vez de eu falar qual que é o lado, eu vou pedir para vocês escreverem de que lado o pato tá de vocês aí, que vocês estão vendo. Vamos ver se eles conseguem, que agora eu pedi o lado, tem que saber qual é a direção que tem que localizar. Não é simplesmente dizer qual é que tá. A gente sabe que é do pato, eu estou falando desse aqui, tá? Ó. Vamos usar o azul que é melhor. Então vamos? Vamos lá? Será que eles já estão preparados? Escreveram que quem está à direita é o pato. Isso, pessoal, ele está à direita. Na verdade, para vocês, eu vou virar na posição que vocês estão assistindo, que é aqui. Então, é a direita. Aqui é a direita, aqui é a esquerda. E aí a gente começa a definir quais são algumas posições que a gente pode falar quando fala de localização, né? Eu poderia fazer mais uma pergunta? Por exemplo, de que lado está o urso? E eu já dei a dica mais ou menos. Está aparecendo, professora? Sim, eu estou acompanhando lá. À esquerda. Agora, vamos falar. Parem de responder sobre o pato, agora responda do urso. Que lado está o urso? Vamos ver como é que está a interação. Olha lá, já começou a mudar, professora. Muito. Nossa, mas vocês estão atentos à nossa aula, né? Estou gostando de ver. E rápido. E tão rápido, que eu acho que o sentido é esse. Ainda colocaram que o urso está à esquerda e atrás do muro. Muito bem. Então, isso daí são algumas formas de vocês começarem a trabalhar com os conceitos de localização, certo? Vamos para a segunda etapa? Eu acho que ficou claro. Tem pergunta, professora? Perguntas não, eles estão se posicionando muito bem. Agora, a gente vai trabalhar com o segundo conceito. E aí, a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Vocês estão olhando a minha imagem? A gente vai trabalhar agora com o conceito de orientação. Mas vamos trocar a cor da caneta que ficou toda da mesma cor, ó. Orientação. Eu preciso orientar, não basta só localizar. Eu sei que eu tenho aqui. Eu tenho uma marcação de um X, que é onde vocês vão se imaginar na nossa movimento. E aqui eu tenho uma caixa. Vamos imaginar que não é simplesmente uma caixa. Seria sei lá, um tesouro? Uma caixa com mistérios para eu descobrir? E aí o que acontece? Tem as tais pegadinhas, as pegadas, né? Vamos falar certinho, os pezinhos. Qual o sentido desses pezinhos, um a um, que vai me fazer percorrer do trajeto até onde? Opa! Vamos arrumar uma palavrinha aqui que a professora não percebeu que é tesouro. Eu preciso que esse trajeto me leve até onde? Até o tesouro. Vamos brincar um pouquinho diferente? Fazer uma aula diferente? Eu vou dar as orientações, e aí seria como se fosse, o que está pedindo aqui? Ó? Fique em pé. Eu acho que agora o intuito é assim, deixa a preguiça de lado e vamos ficar em pé um pouquinho, né, professor? Isso, vamos lá. Vamos fazer uma atividade diferente. O que está dizendo? 1, 2, 3 passos para frente. Então, dê um. Vê o espaço que vocês têm para não dar um passo grande e bater em algum objeto. Então, dê 1 passo, 2 passos,
3 passos. E aí, o que a gente percebe? Que aí o pezinho faz uma virada, a pegada faz uma virada. Para que lado a pegada está fazendo virada? Participem do chat. Vamos lá. Vamos lá. O que eles estão vendo? Direita ou esquerda que eu tenho que virar agora? Se vocês estão em casa, para que lado que vocês vão virar segundo a nossa orientação ali do tesouro? Estão divididos. Falaram esquerda, alguns falaram direita. Então vamos lembrar, se vocês são o ponto de referência aqui, significa que vocês estão nessa posição. O celular está aqui, a televisão está aqui. Então vocês vão ter que dar 3 passos, ó. Um para frente, mais um para frente e virar para direita. Eu vou fazer ao contrário para vocês verem de frente, porque não tem graça, né, fazer de costa. Então seria o quê? 1 passo para frente, 2, 3 e alguns passos para o outro lado. O que acontece? Esse é um movimento que a gente fez de orientação. É quando eu posso chegar para alguém e falar assim, professora Mara, dê 1 passo, 2 para frente, 3, depois vire para a direita. Eu oriento de que forma ela vai fazer para atingir um objetivo, que no caso seria o mapa do tesouro, sei lá. Ou uma forma. Então eu só conto, o que a gente precisava nessa situação? Contar quantos passos tinha que ser dado, ó. Aqui seriam 3 passos para frente. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para direita. Vocês vão me entender melhor o que eu estou dizendo. Vamos pensar numa vivência de vocês. Quando vocês estão precisando orientar alguém para pegar algum objeto em algum lugar, o que vocês falam? Ah, pega aquele objeto que está ali em cima da mesa. Olha, está à direita na mesa, em cima. São referências que a gente começa a auxiliar de orientação a outra pessoa ou alguém que vai ler aquilo que a gente desenhou, representou ou escreveu via texto. Certo? E aí, professora, como é que está a interação no chat? Eles falaram da direita e colocaram as pegadinhas também como respostas iguais às do seu quadro. Colocaram várias pegadinhas. Tem as pegadinhas. Aqui desse lado eu consigo ver o que vocês estão escrevendo. Que legal. Muito bacana. Mas a ideia é aquela famosa brincadeira. Depois vocês podem fazer com mais calma, quando vocês estão brincando. Façam um desenho, pega uma folha de sulfite. Faça uma orientação do espaço, por exemplo, da sala de vocês, do quarto. Guarde um objeto escondido em alguma coisa e faz um mapa. E aí você vai orientar pelo desenho alguém desafiando. Olha, passa. Quantos passos você precisa dar? É para a direita, para a esquerda? E se você sabe mais orientações, dificulta, né? Isso faz mesmo. Um mapa bem mais difícil. Bom, vamos para a próxima. E agora a gente chegou na terceira. A representação. Olha o que a palavrinha fala, representação espacial. É uma representação do espaço em que está sendo utilizado, que vai ser representado, né? Então, quando a gente vê, qual que é o espaço que a professora trouxe aqui? Eu acho que é um espaço que vocês estão até com saudade, né? Quem não está da escola? Sim. Quem não está da sala de aula? Então, o que eu tenho aqui, ó, para ajudar vocês? Vamos lembrar que aqui tem uma lousa. Vou fazer um tracinho, a gente lembrar que isso aqui é uma lousa. Vamos imaginar que aqui é a mesa da professora. Vamos colocar só a professora aqui, a gente já sabe que é a mesa. Ou professor, né? Às vezes eu tenho um professor, não é uma professora. E aí, vocês devem lembrar até qual é o lugar que vocês sentam. Quem sentava na frente de vocês? Quem sentava atrás? Ou ainda estava sendo organizado conforme precisava, a professora mudava? Mas a gente lembra, né? Vocês são 2º ano. Vocês lembram o ano passado onde vocês sentaram, no primeiro dia de aula? E no último dia de aula, ou no momento de trabalho, são referências. Então, aqui eu tenho um espaço, uma representação do espaço. Que espaço é esse? Sala de aula. Certo? Certo, sala de aula. E eles escreveram aqui também, sala de aula. Muito bem. Já legal é isso, pessoal. Quando a gente utiliza o chat para a gente aprender e se envolver com a aula. Por isso que eu gosto desse movimento. Eu adoro, professor. Acho que a melhor parte é quando a gente começa a ver as letrinhas com sentido de aula.
Mas eu que não sou boba nem nada, resolvi fazer o quê? Trazer uma atividade desafiando já. Eu adoro o desafio. Não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês assim, olha, é só uma atividade. Não. Então vamos olhar a nossa atividade? Vamos olhar ela e eu vou explicar o que está escrito na comanda, o que ela pede. Ó, o que ela realmente, aqui está escrito, atividade, localize o nome do aluno que senta atrás de quem? Da Bruna. Então, dessa informação toda, o que eu vou precisar? Eu vou precisar usar a localização. Então, observa bem. Primeiro, o que eu preciso fazer? Reconhecer aonde está escrito Bruna. Eu já achei. Aonde está a Bruna? Cadê a Bruna? Eu já achei a Bruna. Não, professor, você acha que eu vou contar assim? Eu já achei a Bruna. Eu não achei a Bruna. Quer dizer, eu achei, é que eu não vou contar, né, pessoal? E eles já acertaram, olha lá, chuva de... Eu preciso saber, qual é o outro conceito que eu preciso saber agora? Quem está atrás da Bruna? Azul com azul, ninguém consegue enxergar, né? Nem eu. Atrás. Agora, estão preparados para aquele movimento? Então, começa... Nossa! Já escreveram, professora. Como assim? Vocês estão tá muito fácil o meu desafio, eu preciso mudar. É isso mesmo, pessoal. Se eu olhar aqui, vamos acompanhar o nome. Eu olhei a sala, a Bruna está onde? Ó, aqui. Essa não é referência? Eu precisava saber se a Bruna está aqui, quem está atrás da Bruna, porque na frente já não tinha ninguém. Então, quem escreveu Lucas? Acertou. Muito bem, acertou. Certo? Vamos para a próxima atividade, que eu espero que a gente consiga resolver assim também. Opa, não, opa. Era aquele mesmo. Era aquele mesmo. Agora, o que a comanda? E aí vai ser aquele momento de novo de interação. Mas primeiro, acompanha o que eu estou lendo junto, que é importante. Porque nesse momento ainda eu faço leitura. Quando chega em umas certas atividades, vocês precisam se apropriar dessa leitura. Então, se vocês compreendem, chega um momento a professora não precisa mais de leitura com ela. Atividade, ó. Localize o nome da aluna que senta na frente da Mirella. Então, eu preciso achar a Mirella e eu preciso saber quem está na frente. Vamos lá de novo a participação no chat? Vamos ver direitinho quem é? Vai dizer que você já achou rápido, professora. Eu já achei. Porque os alunos, pelo jeito, já tá começando a responder. Primeiro, eu preciso saber onde está a Mirella. Eu preciso ir olhando nome a nome, ó. Aonde está a Mirella? Se eu vou identificando, eu consigo encontrar aonde está a Mirella. A Mirella está aqui, ó. Mas agora entrou naquela representação, naquela orientação assim, quem que está na frente dela? Tanto que tem referências que ajudam muito, né? A cadeira está aqui, tem que ser quem está na frente, ó. Quem que está na frente da Mirella? Já responderam. Já responderam? O Enzo, o Caio, a Vitória escreveram a Rose, mas no chat todos colocaram a Rose na frente da Mirella. Então, e aí a gente vai identificando o quê? Uma representação de um espaço. Olha quantos conhecimentos estão por trás dessa situação. A representação do espaço. Qual espaço que é? Sala de aula. Além da representação, eu trabalhei com a localização. Eu localizei uma pessoa, que no caso foi a Mirella, e aí eu consegui dar informação que a atividade pedia, certo? É aquele momento que você às vezes ouve assim, alguém falando para você, olha, entrega tal coisa para fulana, para tal pessoa. E aí a gente usa a localização, orienta o espaço, a representa, faz esse mapeamento de tudo que está, para você saber que decisão que você vai tomar para entregar tal objeto. Sem perceber, a gente já está usando. E vocês podem reparar que a gente está falando de aula de ciências humanas. Representação de espaço, mas lembra da matemática, quando a gente começa a aprender alguns conceitos? E fora que quando a gente escreve algumas palavrinhas, língua portuguesa está junto. Por isso essa leitura tão dedicada da gente com as atividades, certo? Pronto? Vamos lá. Vamos revisitar uma outra questão. E agora é mais uma explicação, porque vocês já devem ter vivido algumas atividades parecidas. Para a gente já pensar um pouquinho mais com a geografia. Lembra quando a gente falou lá no começo de mapa,
de algumas referências que nos ajudam a localizar? Então, quando a gente olha aqui nesse slide da professora, a gente vê o quê? Explorando o trajeto que Ana faz de casa até a escola. Então, eu tenho aqui uma leitura de imagem de um trajeto. É uma representação o quê? Espacial. Lógico que ela está um pouco simplificada, mas essa representação vai me colocar na condição do quê? De conseguir enxergar qual é o trajeto que a Ana faz, para poder me orientar. E aí eu quero que vocês me acompanhem, porque daí eu vou desenhar junto. Não vou fazer as pegadinhas porque não dá certo, mas a gente vai fazer o acompanhar. Primeira coisa, o que eu vejo? A casa da Ana. Aqui, ó. Olha o percurso, ela precisa chegar até a escola. Então eu já consegui localizar aonde está a casa dela e para onde ela precisa percorrer, certo? Então, ó, ela sai daqui, ó, ela tem que dobrar para um lado, que se ela sai de frente aqui, ó, lembra? Direita desse lado, esquerda aqui. Ela vira para a esquerda, aí ela está caminhando. De frente tem a padaria. Quando ela vira para cá, que de novo é direita, percorre, ela passa pela padaria, ela passa pela farmácia, até novamente virar à esquerda e chegar onde? No destino dela. Esse é o caminho que ela percorre. Quantas vezes vocês fazem tranquilamente isso para casa e a gente nem percebe, né, professora? É verdade. A gente até esquece das referências. Mas quando a gente faz a representação espacial é muito importante, porque você sabe do seu trajeto, mas quem está ali não imagina esse trajeto. E são essas referências que ajudam a gente a saber se está no caminho certo ou não. Por exemplo, se eu falo assim, olha, quando você estiver indo para a escola, você vai perceber que você vai passar pela padaria tal e a farmácia tal. Isso me ajuda, certo? Eu consigo construir uma informação mais completa para poder orientar e, ao mesmo tempo, a pessoa que pega esse desenho consegue, que seria um mapa, né? Seria uma estrutura mais simples ainda nossa, porque é assim que a gente começa, mas estaria ali a representação do como fazer. Inclusive, eu mudei um pouquinho o desenho e resolvi investir. Falei, não, deixa eu fazer um desenho mais elaborado, porque aqui foi uma representação simples, mais pela escrita, ó. Casa da Ana, padaria, farmácia e escola. Não importa, tem a mesma função do que a próxima representação que eu vou mostrar do espaço. Só que aqui foi mais simples. Vamos dar uma olhadinha? O que eu fiz? Eu transformei o desenho mais elaborado. Mudou a informação? O que vocês acham? Acho que não. A informação continuou na mesma condição. Eu fiz a casa da Ana, ela precisa fazer o mesmo percurso, ó. Sai da casa, vira para cá, depois vai um caminho reto, depois vira para chegar na escola. Eu vou trabalhar com o conceito de direita, com o conceito de esquerda, com o conceito de caminho para frente. São os mesmos, eu só mudei a estrutura. E assim vai construindo ao longo daquilo que vocês vão aprendendo, até chegar no mapa. E eu até esqueci, né, de falar. Você já deve ter visto o GPS. O que o GPS faz? Pergunta, pede para ver para o papai, para a mamãe. Quem tem celular, quem tem no carro, é interessante. Ou quem não tem, pesquisa. Dá uma olhadinha. O GPS faz esse papel para nós. Ele dá as regiões, os lugares, eles representam o espaço, vamos falar a palavrinha que vocês estão conhecendo, e faz essa movimentação do trajeto que precisamos seguir. E aí, ó, a Ana chega na escola do mesmo jeito que ela chegava na anterior. Eu só mudei a estrutura. E é assim que funciona. Mas eu continuo tendo os mesmos tipos, eu preciso dos mesmos conhecimentos, de orientar, de localizar a representação, conhecer a representação espacial para garantir esse movimento. A única diferença é que a professora investiu em umas casinhas, mas... Certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A nossa aula que esteve voltada para quê? Para entender um pouquinho a representação do espaço e utilizar isso para localizar e orientar, né? Eu espero ter contribuído, né, professora? Isso. E aí, sempre no finalzinho tem esse momento do gostou, põe sua carinha, o seu emoji. Se não gostou, coloca o outro, né, que é o inverso, e aí a gente consegue... Ah, se não aparece, a gente desenha, entendeu? A gente faz um desenho lá direitinho, ou põe o joinha. Por quê? Porque faz parte do processo. Então,
Muito obrigada pela aula, obrigada, professora, e Tchau. até a próxima. Até a próxima. E a gente finaliza a gente. nossa aula de Ciências Humanas hoje, no segundo ano.